Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que me escutam nestes momentos para estar aqui ouvindo a Palavra de Deus. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agradeço a audiência de todos, você que já é inscrito, eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados têm sido de relevância para cada um de vocês. Deixe seus comentários, vamos interagindo para que assim eu possa compreender como é que vocês estão compreendendo a mensagem que aqui nós pregamos. E você que é novo, você que tem nos acompanhado, mas ainda não tem se inscrito, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa vir fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais. Pois bem, hoje eu tenho um assunto de suma relevância para cada um de vocês. Eu quero falar neste dia a respeito de sofrimento e vida cristã. E para isso, abra comigo a sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 12 até o 18, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, prestem bem atenção, Romanos 8, a partir do versículo 12 até o 18. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos inclinar nossos rostos e assim falarmos com o nosso Deus em oração. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, ó Pai, e na Tua presença nós permaneceremos para sempre. Amado Pai, pedimos que o Senhor ilumine a Tua Palavra, Pai, a interpretação da Tua Palavra, para que possamos, Pai, expor com clareza, Pai, e para que o Senhor ilumine também, Pai, a mente e o coração dos nossos ouvintes, Pai, que eles possam ter uma boa aplicabilidade da Tua Palavra, Pai, possam ser edificados e que nestes momentos, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos corações através deste texto maravilhoso, Pai, que o Senhor colocou na ponta da pluma do apóstolo Paulo, Pai, que possamos compreender a respeito do sofrimento e da vida cristã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Então temos aqui, amados irmãos, este texto maravilhoso de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 12 até o 18. Lembro-me, amados irmãos, que lá pelo ano de 2020, eu pregava este mesmo sermão e ali eu trazia essa palavra de conforto para os irmãos naquele momento, na congregação na qual eu pastoreava, e creio eu que para aquele momento essas palavras foram de suma edificação, porque o Brasil passava por turbulências, era um turbilhão de emoções que nós estávamos passando naqueles momentos,
Muitas pessoas estavam morrendo por conta da epidemia de Covid-19 e nós ainda não entendíamos muito bem o que estava acontecendo, mas sempre, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é conforto e refrigério para nossas almas. E creio que naquele momento foi de conforto e refrigério para os nossos irmãos, e creio que neste dia será de conforto para vocês também e refrigério para a alma de vocês. O apóstolo Paulo, queridos amigos, começa a produzir esta carta por volta do ano 55 depois de Cristo, quando ele ainda estava em Corinto, onde ele ficou não menos do que 1 ano e meio ali pastoreando esta igreja. Deste modo, esta carta foi destinada para os romanos, mas foi produzida em Corinto, carta onde Paulo aborda conceitos teológicos aplicados na igreja cristã ainda hoje, como justificação pela fé, com salvação pela graça e Cristo como sendo o centro da nossa devoção e da nossa adoração. E também exortações, ou seja, palavras, queridos amigos, que levam os crentes a seguir em frente em meio a perseguições, em meio a provações que naquele período estavam vindo por meio dos romanos e ainda por meio dos próprios judeus que não aceitavam a fé cristã. Paulo também ensina doutrina, e é nessa sessão maravilhosa que se encontra esses versos que nós acabamos de ler. E a partir do versículo 12, Paulo ele já declara o seguinte, de maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viverdes segundo a carne. E o que Paulo está declarando aqui? Ele está declarando que nós não devemos nada à carne porque Cristo nos absolveu dos nossos pecados e delitos ali na cruz do Calvário. Então ele declara o seguinte, que os crentes em Roma e também nós não devemos nada para a carne, ou seja, para o velho homem, para a nossa velha natureza, porque Cristo tem nos suprido em tudo, seja em momento de escassez, de sofrimento profundo, de dor, quando perdemos um ente querido, quando o desemprego vem, quando as tormentas da vida chegam. Cristo tem sido o nosso supridor e por isso não devemos nada para o velho homem, para andarmos constrangidos e envergonhados com pecados antigos, pecados passados, pois Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Ele rompeu com o poder do pecado. É o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, que ele aniquilou o pecado. E por isso, Paulo ele argumenta, veja o versículo 3, o versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo está nos confrontando aqui, amados irmãos, a nos abstermos de todas as paixões carnais, de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, a negarmos totalmente a natureza caída, pecaminosa e depravada. Paulo está nos alertando que nós devemos renunciar ao pecado, a nossa natureza caída. É um confronto nesta terra, meus irmãos. Estamos colidindo com o pecado diariamente, como dizia o cantor Anderson Freire em sua canção Colisão, que nós estamos colidindo diariamente com o mundo. Devemos negar o pecado e declarar a nossa fé. Então Paulo argumenta no versículo 13 que se o crente continuar na prática do pecado, ele de fato vai morrer. Mas se ele se abster do pecado, se ele viver uma vida de santidade, ele viverá e viverá eternamente. Mas se é direcionado pelo Espírito Santo e nesse sentido ele mortifica a sua carne, ele luta contra o pecado, essa cobiça de fato será tirada de dentro do seu coração. Você não estará vivendo em concupiscência, vivendo no pecado. Você estará em constante luta contra o pecado e sua cobiça. E de fato viverá eternamente em Cristo Jesus. Pois de fato, Cristo vive em sua vida. E você poderá declarar como Paulo em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está exalando o bom perfume de Cristo. Você está negando o pecado.
e se entregando diariamente a Cristo. Versículo 14, veja o que ele diz aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então permita-me fazer uma reflexão aqui com vocês. Você tem notado na sua vida que você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Ou você está sendo guiado por outro espírito? Porque Paulo está salientando aqui que quando você é guiado pelo Espírito Santo, você evidencia que de fato é um filho de Deus. Então Paulo está selando seus argumentos e ampliando o seu ensino ao dizer que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é um verdadeiro eleito, esse é um verdadeiro filho de Deus, porque o próprio João Calvino dizia que a fé verdadeira, a fé genuína, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de obras, de boas obras que Cristo preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é um verdadeiro eleito de Deus, um genuíno filho adotado por Ele. Você nega a sua natureza pecaminosa, a sua natureza depravada e diariamente você mergulha na palavra de Deus, você mergulha na oração. Você tem sido uma pessoa devota, uma pessoa que tem estado em constante oração. Como diz a palavra de Deus, você tem orado em espírito diariamente. Você está intercedendo por seus irmãos? Ou você está preocupado com as notícias do momento? Você está preocupado com aqui a sua influencer favorita? Está publicando nos stories do Instagram o seu influencer favorito? Você está preocupado com o que está acontecendo no meio aí dos artistas? Ou você diariamente está preocupado com a palavra de Deus? Me diga, que tipo de preocupação você está tendo? Você está preocupado com os afãs desta vida? Ou você está preocupado em ser guiado pelo Espírito de Deus? Então, se você vive desta forma, vive não a vida que você quer, mas a vida que Cristo determinou desde antes da fundação do mundo que você vivesse, uma vida santa, uma vida consagrada diante da cruz. E Paulo prossegue, versículo 15, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E Paulo, com maestria, ele define aqui, meus irmãos, que neste mundo há dois tipos de espírito. Então Paulo revela que existem dois tipos de espírito no mundo: o espírito da escravidão, o espírito do pecado, que se divide em dois aspectos. O primeiro, o carnal, o pecaminoso, que te leva a inclinar-se para o pecado. E o segundo aspecto é o aspecto da falsa religiosidade. Então a falsa religião te cega e te escraviza de forma que te faz desprezar seus parentes, seus amigos, por coisas banais, por questões frívolas, ou seja, sem sentido. E desta forma, você não seguia pela palavra, você seguia pelo que o líder da sua seita religiosa diz, da sua falsa religião. Você não seguia pelo que está dito aqui nas Sagradas Escrituras, seja pelos apóstolos, seja pelos profetas, ou por Cristo Jesus. Você não seguia por aquilo que Deus revelou, mas você seguia pelo oráculo da sua falsa religião. E por isso você despreza seus familiares, despreza seus amigos por questões frívolas, ou seja, sem sentido, coisas banais, e desta forma não seguia pela palavra, mas por suas próprias experiências e pensamentos que são verdadeiramente pecaminosos e guiados por uma unção maligna. Desta forma, a falsa religião, ela tem como compromisso te afastar de Deus e te colocar aí adepto de uma seita que te escraviza diariamente, ocupa todo o seu tempo e não deixa espaço para que você tenha comunhão com seus parentes e com seus amigos. E desta forma, você se afasta de Deus, do mesmo modo que os judaizantes do tempo do apóstolo Paulo. E o segundo espírito que aqui é apresentado é o espírito de adoção, o espírito filial, o Espírito Santo, que coloca os eleitos na posição de filhos.
e lhes dá o direito de se reconciliarem com Deus, lhes dá o direito de se aproximarem com Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse espírito de adoção que dentro do seu coração clama: Abba, papai. Esse espírito que te confronta diariamente, te coloca de pé e te diz: siga em frente, siga para o alvo. Clame ao Senhor em oração, peça direcionamento, porque Ele vai te dar essa unção e esse direcionamento para que você frutifique e dê fruto em abundância. Esse Espírito Santo que coloca os eleitos na posição de filhos, Ele lhes dá o direito aí de se aproximarem de Deus. Como o mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele se dirigia ao Pai e clamava Abba, que é uma palavra de origem aramaica, que no português significa papai. Isso significa que Jesus tinha ampla intimidade com o Pai, e isso significa que se você tem o Espírito Santo, você tem essa liberdade de chamar o Deus Todo-Poderoso de papai. Você tem intimidade com Ele. Então, quando você estiver em momentos de aflição, em momentos de angústia aqui deste mundo, clame: Abba, papai, tem misericórdia de mim, me dê unção, porque o inimigo está batendo implacavelmente, eu já não suporto a provação. Mas o papai está aqui revelado nas Escrituras, e Ele te dá o alicerce para que você possa vencer todo esse sofrimento, toda essa dor. Nesse sentido, Ele nos coloca em intimidade com Deus, o Pai, mediante o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, que nos guia a toda a justiça e a toda a verdade, como o próprio Jesus ele disse lá em João 16, do versículo 8 em diante, que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a justiça e toda a verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Desta forma, clame ao Senhor. Versículo 16, veja o que Paulo segue dizendo aqui, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, esse Espírito que está dentro de você, ele vai testificar com o seu próprio Espírito que você é um filho de Deus. Desta forma, o nosso autor declara que é esse Espírito que inculca em nós, em nossas mentes, que somos filhos de Deus, de forma que o ser humano com a sua mente humana jamais conseguiria ter a certeza de que é um filho de Deus. Então nós só podemos dizer uma vez salvo, salvo para sempre por causa do Espírito Santo, porque nós estamos alicerçados em Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então sim, meu amigo, meu irmão, você que é reformado e você que é evangélico, você pode ter certeza da sua salvação, porque Cristo te dá essa certeza ao morrer por ti na cruz do Calvário. Então, isso é graça. Graça e fé é um dom que é dado apenas aos eleitos de Deus. Mas se nós andarmos um pouquinho aqui nas Escrituras, vamos ver o que diz aqui no capítulo 3, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, que diz assim, ó, capítulo 2, versículo 8 ao 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Paulo é explícito ao dizer que a fé não é um dom que foi dado a todos, mas é um dom que foi dado exclusivamente aos seus eleitos, aqueles que foram chamados por seu decreto. Desta forma, tenha certeza que você só pode ser salvo mediante a fé, debaixo da justificação que Cristo declarou ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele segue nos versos 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo ele muda os seus argumentos agora
E depois de falar sobre as bênçãos, de estarmos na presença de Deus, esse direito filial que Cristo nos dá, agora ele começa a falar de uma verdade, meus irmãos, que cada cristão tem que ter clara na sua mente, que é a realidade da perseguição, da provação. Nós podemos dar graças a Deus que aqui no Brasil ainda não tem tanta intolerância religiosa como em outros países, como em países do continente africano, da Ásia Menor, da Grande Ásia também. E desta forma, aqui nós ainda temos liberdade para pregar o Evangelho, mas muitos de nossos irmãos ao redor deste globo terrestre têm sido perseguidos, martirizados por governos déspotas e totalitários e por falsas religiões. Então Paulo muda seus argumentos e depois de falar sobre as bênçãos que o crente irá desfrutar ao ser revelado como um filho de Deus, ele começa a falar de outra verdade que o crente, que o cristão necessita ter clara em sua mente. Era a questão do sofrimento. Algo que Paulo e os crentes, tanto da Ásia Menor como de Roma, eles conheciam muito bem, eles conheciam de forma visceral, meus irmãos, porque eles sentiram na pele o peso do chicote romano, da perseguição romana, da perseguição judaica. Ou seja, eles haviam sentido na pele o que era padecer por Cristo. E nestas duas cláusulas, o nosso autor ele salienta que o sofrimento e os problemas desta vida fazem parte da vida cristã, meus irmãos. Então, um cristão que ele não sofre aqui nesta terra, que ele não é perseguido, que ele não é odiado, ainda que seja de forma cultural aí por conta da sua religião, ou seja perseguido também de forma física e até martirizado, tem alguma coisa errada com a sua fé. E assim como Pedro em sua segunda carta, Paulo explica que é através do sofrimento que os crentes iriam se identificar com o sofrimento de Cristo na cruz, e desta forma, como ele padeceu por nós, nós também padeceríamos por ele. Não para pagar a nossa salvação, mas em um ato de identidade, de nos identificarmos como verdadeiros cristãos, pessoas que são devotos de Cristo e tementes de sua gloriosa palavra. E ao final ele declara que essa provação e sofrimento aqui nesta terra se tornam pequenas diante da grandeza, da glorificação. E por isso esclarece que se os crentes sofrem com Cristo, quando chegar à eternidade, eles vão reinar com Cristo. E em outro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que é uma leve e momentânea tribulação. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 17 e 18, veja o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele diz que esta provação, esta perseguição que nós passamos aqui na terra é leve e momentânea, se comparada com o que Cristo tem na eternidade para nós. E o versículo 18, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por isso, meus irmãos, é necessário estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Nesta passagem, meus irmãos, nós aprendemos as seguintes lições que o apóstolo Paulo escreveu aqui, com tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para nós aqui. Em primeiro lugar, algo bastante claro que Paulo salienta aqui para nós, que é ensinado por ele, é que anteriormente nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência. É o que ele vai argumentar aqui em Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Veja o que ele diz aqui, ó. Efésios capítulo 2 e versículo 1 ao 5. Ó. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, antes vocês eram pecadores, antes vocês eram considerados filhos da desobediência, filhos da ira, mas agora vocês foram declarados por Cristo filhos de Deus. Isso é justificação, é uma declaração jurídica, você foi absolvido do seu pecado, e depois de ser absolvido do seu pecado, agora é a reintegração no reino de Deus. Você vai passar pelo processo de santificação. Você foi absolvido do pecado e agora o pecado deve ser tirado de você a partir da santificação para que você possa chegar à estatura de um homem perfeito, que é Jesus Cristo. E ele segue aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós estávamos no pecado, é uma condição passada, e Cristo nos trouxe para perto de si, Cristo nos alicerça em sua palavra e nos faz santos diante dele, e nós éramos como os outros, condenados ao inferno. Havia, ou ainda há, uma grande fila de pessoas indo para o inferno, e dentro dessa grande massa de gente que está caminhando para o inferno, Cristo retira os seus dali e derrama sua misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Fomos salvos pela graça, redimidos pelo sangue de Cristo, e fomos justificados pelo decreto de Cristo na cruz. Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, agora estamos prontos para ser reintegrados na presença de Deus. Então, mas mediante a adoção, ele nos deu o direito, nós não éramos filhos, mas Cristo nos adotou e nos fez filhos de Deus, nos deu o direito de sermos chamados filhos do Eterno. Nós éramos merecedores da morte, meus irmãos, mas mediante a cruz ele nos redimiu e nos fez dignos, ao Cristo tomar os nossos pecados e delitos. O Senhor nos adotou e, como dito, ele nos fez dignos de tudo que Cristo é herdeiro. Então, queridos amigos, dê valor ao sacrifício do Divino Mestre, pois para que você digno de salvação e vida eterna, digno desse título de Filho de Deus, ele teve que sangrar, ele teve que sofrer, ele teve que chorar por conta dos nossos pecados. Relembre o sacrifício de Cristo na cruz nesses momentos, meus irmãos. Ele foi chicoteado com aquele maldito azorrague de cordas. A cada chicotada em suas costas, uma tira de pele era arrancada, o sangue escorria, ele foi cuspido, sua barba foi arrancada, ele foi humilhado em praça pública ali diante de romanos e diante de judeus por causa do meu e do teu pecado. Então ele teve que sofrer, ele teve que sangrar para que nós pudéssemos ter o direito de nos aproximarmos novamente de Deus. A justiça que Deus exigia foi feita em Cristo. O castigo que nós merecíamos por sermos pecadores, por sermos infiéis, por sermos depravados, por sermos corruptos, por diariamente estarmos caindo e prostrados no pecado, Cristo teve que morrer por nós. Meus irmãos, ele liberou o pagamento dos nossos pecados. Então não caia em coisas banais. Você que é jovem, você que sofre com pornografia, com prostituição, não caia mais nisso. Dê espaço para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Dê espaço para que Cristo controle a sua mente e todo o seu ser. Dê espaço para que o Espírito Santo preencha todo o seu ser. Gaste tempo com a palavra de Deus. Se você gastar tempo com a palavra de Deus, você não vai ter tempo para ficar olhando porcaria na internet. Aos casados, eu aconselho que vocês gastem tempo em oração juntos. Gastem tempo em meditação da palavra, para que assim o vosso amor cresça cada vez mais, para que a unção do Espírito Santo haja em vossas casas. Se tem algum marido, alguma esposa que trai a sua esposa ou que trai o seu marido, pare para pensar no que você está fazendo.
gaste tempo com a palavra de Deus, não gaste tempo cobiçando homens e mulheres fora, extraconjugais, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a santificação. Veja o que diz aqui em Isaías 53. Aqui está a descrição mais sublime, meus irmãos, das Escrituras, do que Cristo teve que padecer por nós na cruz do Calvário. Isaías 53, a partir do versículo 4 até o 10, e diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz foi colocado sobre os lombos dele, meus irmãos. E ali, como um cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores, ele caminhou e não pronunciou uma única palavra. Ele aceitou todo o sofrimento que era meu, que era teu. Para que hoje, meus irmãos, nós caiamos em coisas banais. Para que hoje, queridos amigos, nós estivéssemos vacilando, não dando tempo para estudarmos a palavra, para gastarmos tempo em oração, em comunhão com nossos irmãos. Muitas vezes nós caímos no pecado porque nós gastamos tempo com coisas idiotas. Você está aí gastando tempo com Netflix, assistindo muitas vezes séries pecaminosas, quando você poderia estar assistindo aí uma pregação, você poderia estar lendo as Escrituras, lendo um bom livro, lendo comentários bíblicos, estudando a palavra, se preparando para a jornada cristã, porque o mundo vai te confrontar, querido amigo, querida amiga, o mundo vai te bater, o mundo vai querer te humilhar, e se você não tiver a resposta, você vai sair como um idiota. Como eu tenho visto, meus irmãos, muitos pastores são muito bons em retórica, só que quando você faz uma simples pergunta a respeito do que é justificação, eles não sabem responder, eles te enrolam e não dão a resposta para você, porque eles aprenderam muito sobre lábia, sobre retórica, sobre ter um discurso bonito, sobre fazer exegese, talvez meio superficial, mas trabalham mais a homilética do que o estudo das Escrituras. Eles aí trabalham mais a estética, a aparência das coisas do que o conteúdo das coisas. E muitas vezes acabam saindo envergonhados, porque muitas vezes o mundo bate implacavelmente e traz perguntas difíceis. Às vezes eles sabem muito sobre homilética, mas não sabem quase nada de teologia. E vai aparecer. E você que é cristão, você tem que estar preparado também, porque muitas vezes vão vir ateus, vão vir esses malditos marxistas e vão tentar te confrontar perante a sua fé, e você tem que ter as armas para se defender, para mostrar a veracidade das Sagradas Escrituras e confrontar o diabo com a palavra. Então é necessário gastarmos tempo com a palavra de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o pecado que era nosso, Deus tirou de nós e colocou em Jesus, para nós estarmos hoje envergonhando o nome de Cristo. Porque ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser semelhante a Cristo. E se você não tem conhecimento bíblico teológico suficiente para dar testemunho da sua fé, o diabo vai te humilhar, os marxistas vão te humilhar, os ateus vão te humilhar, as feministas vão te humilhar, todo esse povo maldito aí da cultura woke, eles vão te humilhar porque você não tem resposta. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus, sendo justo, sendo santo,
Ele tomou o nosso pecado, se tornou aí, ele se apresentou, melhor dizendo, como a expressão máxima do amor de Deus. E muitas vezes nós não fazemos caso dele, muitas vezes nós deixamos ele de lado, jogamos para debaixo do tapete, nos preocupamos mais com os afãs desta vida, nos preocupamos mais em ganhar dinheiro, nos preocupamos mais com o nosso trabalho, nos preocupamos mais com a vida terrena. Estamos em constante ansiedade de tudo aquilo que Jesus falou para não andarmos e deixamos a Bíblia, as Escrituras de lado, a oração de lado, para estarmos correndo atrás de dinheiro. E o dinheiro acaba se tornando um Deus para você e para mim, porque deixamos de lado o que realmente tem valor. E o versículo 10, todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Então, em tudo Cristo prosperou, ao se entregar aí de forma visceral por nós e declarar a nossa justificação e abrir espaço para a nossa justificação. Em segundo lugar, a única força, meus irmãos, que nos dá a capacidade de vencermos todas as inclinações pecaminosas que essa carne caída tem, é o Espírito Santo. E assim, quando a tentação vier, nós vamos termos o mecanismo e a confiança de que iremos ficar bem longe dela. Dali vem a unção, de forma que é ela que nos faz entendermos que estávamos mortos em nossos pecados e Cristo nos deu vida. E agora, não estamos mortos no pecado, nós estamos mortos para o pecado, para a antiga inclinação, para a antiga natureza. Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, para que pudéssemos andar aí na direção do Espírito Santo. Então negamos o pecado. Romanos 6, de 11 a 14, Paulo ele vai dizer o seguinte, vejam bem o que ele diz aqui, voltando um pouco atrás. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então em Cristo nós já podemos nos considerar mortos para o pecado. Então não dê lugar à carne, não dê lugar, não vacile. Esteja aí amparado nas Escrituras, use o escudo da fé, calce os seus pés na preparação do Evangelho, empunhe a espada do Espírito para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em suas cobiças. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É necessário colidirmos com o mundo diariamente, negarmos a nossa natureza, nos apresentarmos como frutos da justiça divina, nos apresentarmos como verdadeiramente herdeiros do grande Rei, instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não permita que o diabo e o pecado te humilhem, não permita que o pecado te domine, porque o Espírito Santo é quem te domina, o Espírito Santo é quem te dá graça. Desta forma, nesse sentido, o diabo e sua influência não têm poder sobre vocês, sobre aqueles que foram comprados por bom preço e foram adotados, pois o escrito de dívida foi rasgado. É o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, 14 e 15. Veja o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim, prestem atenção, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a cravou,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo já triunfou do pecado, meus irmãos, já triunfou do diabo. Então é necessário nos alicerçarmos nesse triunfo. Essa é a única maneira de vencermos o sofrimento e as frustrações da vida cristã. Em terceiro lugar, Paulo nessa passagem enfatizou muitas bênçãos que recebem aqueles que herdam o título de filho de Deus, mas salientou outra coisa que eu vim falando aí ao decorrer dessa exposição, que, como dito, deve estar claro em nossas mentes, é a questão do sofrimento, queridos amigos, que é o preço que temos que pagar nesta vida por levar simplesmente o nome de cristãos, mas esse preço não pagamos para ser salvos, é o preço que pagamos por levar o nome de cristão estampado na testa, porque o nome de cristão atrai aí a perseguição, porque Cristo falou nos evangelhos que nós seríamos odiados por causa do nome dele. E quando você se identifica com o sofrimento de Cristo, você vai ser odiado pelo mundo. Então isso significa literalmente ser iguais a Cristo, que padeceu sofrimentos aqui nesta terra. Nesse sentido, Paulo demonstra que o sofrimento e os problemas que aqui enfrentamos fazem parte do que é ser um cristão completo em plenitude, e isto concorda com o que Pedro vai dizer em sua primeira carta aqui, capítulo 4, versículo 16 até o 19, 1 Pedro capítulo 4, versículo 16 até o 19, ele diz assim, capítulo 4, na primeira epístola de Pedro, versículo 16 ao 19, Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e nós somos julgados primeiro, meus irmãos, para não sermos julgados com o mundo no juízo final. O nosso julgamento começa hoje, a partir de tudo que nós enfrentamos aqui e o modo como nós enfrentamos. Então, o julgamento começa pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, e fazem bem. Então, quando você sofrer, querido amigo, querida amiga, apresente-se diante de Deus em oração, apresente-se diante dele entendendo que ele é o teu Salvador, que ele é o teu Senhor, para que assim você tenha mecanismos para vencer a provação. Em quarto lugar, o que evidencia que uma pessoa é um eleito de Deus, um filho de Deus, é a sua autonegação. O quanto você está comprometido com o Evangelho do Reino de Deus é a sua autonegação, ou seja, o fato dessa pessoa não ser guiada por sua vontade, mas pelo Espírito Santo, e isso o define como filho de Deus. Quando você não faz o que você quer, mas quando você faz o que o Espírito Santo, através da palavra, diz que você tem que fazer, quando o Espírito se torna o seu mestre. Então, mais uma reflexão para você, querido amigo, querida amiga que me escuta nesses momentos. Você tem entendido que Cristo é o seu guia, que Cristo é o seu mestre, que o Espírito Santo está te guiando a toda justiça e a toda verdade? Ou você ainda está se guiando por sua inclinação pecaminosa, por sua velha natureza? O tempo em que nós estamos vivendo é tempo de reflexão, é tempo de olharmos para nós mesmos e ver como é que nós estamos andando. Estamos refletindo o caráter de Cristo, estamos frutificando, estamos mostrando que Cristo verdadeiramente nos salvou. Certa feita, Paul Washer dizia que um jovem chegava até ele e dizia: irmão Paul, Cristo me salvou. E ele disse: vamos ver então se Cristo te salvou, como é que está a sua vida? Ele disse: eu não consigo vencer o pecado, eu ando cometendo os mesmos pecados sempre. Ele dizia: se não houve mudança na sua vida, eu te pergunto, do que Cristo te salvou? Se você continua o mesmo. Então é tempo de fazermos uma oração introspectiva
e olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos como é que nós estamos andando. Nossas orações são fracas e frívolas? Ou são orações com unção, orações que partem do coração, que rasgamos o nosso coração em oração? Ou são orações simplesmente por fazer, porque temos que fazer, porque é um hábito? Ou são orações verdadeiramente profundas, baseadas na palavra de Deus? Então, você não faz o que você quer, mas que o Espírito, através da palavra, diz que você tem que fazer. Quando o Espírito torna o seu mestre, se torna o seu mestre e o seu guia, ali fica revelado que você é verdadeiramente um eleito de Deus, um filho de Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, a palavra e o conhecimento da verdade nos libertam. Nos liberta das amarras da falsa religião, aquela falsa religiosidade que toma todo o seu tempo e que não permite você ter momentos de lazer e de comunhão com seus irmãos, com seus amigos em Cristo, com a sua família. Isso não é religião, meus irmãos. Isso é uma seita pecaminosa que se torna o seu Deus quando você passa mais tempo dentro do templo do que fora dele. Isso aí é falta de compromisso com Deus e muito compromisso com a denominação. Então, é uma falsa religião, de modo que quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. E mais livres do cabresto da falsa religião nós ficaremos. Ele de fato é tirado de nós, pois onde o Espírito Santo de Deus habita, o Espírito do Senhor habita, aí a liberdade, não para fazer o que nós queremos fazer ou que o nosso coração pecaminoso nos leva, deseja fazer, mas aquilo que em verdade devemos fazer é o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,17. Mas muitos podem se perguntar, mas Álvaro, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? A resposta clara é esta. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é a autonegação, é a santificação, é o seu processo de retirada do mundo ser retirado de você se tornar a cada dia semelhante a Cristo. Então a resposta é clara e está nas Escrituras, pois o Espírito Santo fala de fato, mas não espere que ele cochiche no seu ouvido e diga o que ele quer que você faça, ou diga que está contigo, pois isto não vai acontecer. Certa feita, o reverendo Augusto Nicodemos, ele dizia para nós o seguinte: a grande sacada da fé cristã, queridos amigos, muitas vezes é caminhar sem ver, sem sentir e ainda dando tudo errado. Muitas vezes achar que parece que Deus está distante, mas você ainda continuar. Como João Calvino dizia, que você ser santo não é que você nunca peca, mas é o fato de que quando você cai, você ainda que se arrastando, você segue caminhando. E isso é ser santo, porque você tropeçou e ainda que você está ali no lamaçal do pecado, você está ali se arrastando, se contorcendo, você está machucado, você está ferido pelo pecado, você continua, ainda que engatinhando como uma criança, mas você ainda persiste para o alvo, caminhando em direção a Cristo. O lamaçal não é um empecilho, o pecado não é um empecilho, o mundo não é um empecilho, as frustrações da vida não são um empecilho, você continua, você vai rompendo tudo, porque o Espírito Santo está em você. Então essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Mas não espere que Ele cochiche no seu ouvido e diga o que Ele quer que você faça e que Ele está contigo, pois isso não vai acontecer. O Espírito fala, meus irmãos, mas Ele não fala em voz audível, cochichando no seu ouvido, como muitos carismáticos têm dito. Ele fala através da palavra de Deus, Ele não fala através de uma nova revelação que você receba particularmente e que ninguém mais tem. Entenda, o Espírito Santo, Ele fala atualmente, Ele segue falando. Quando o pastor ele prega com autoridade e sabedoria, quando ele prepara um sermão genuíno, expondo a palavra de Deus, ali o Espírito Santo está falando, a verdadeira profecia está sendo entregue. E como aprendemos anteriormente, não devemos nos basear em sonhos ou visões particulares, mas devemos nos basear na palavra de Deus,
Nesse sentido, saiba, meus irmãos, que as Escrituras nos revelam qual é a vontade de Deus para nós, para a minha e para a tua vida, é que busquemos a santificação, pois como eleitos, já passamos por justificação, já fomos declarados justos. A condenação do pecado foi retirada de nós, nós já fomos retirados do mundo. Agora começa o processo de santificação, que é algo interno quando o mundo é retirado de mim e de vocês. Desta forma, passamos por justificação, agora devemos passar pela santificação, para chegarmos à glorificação, à estatura de um homem perfeito. É o que Paulo diz aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o 8. Ele diz assim, prestem bem atenção, capítulo 4, versículo 3 de 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Mas o versículo 3 ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da cobiça como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vos testificamos, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando você ouve um pastor ou um evangelista pregando, e ele te chama, ele te confronta e te diz que você deve se santificar, quando você rejeita esse chamado e esse confronto, você não está rejeitando a palavra do pastor, do evangelista, do pregador que seja, você está rejeitando a Deus, porque é Deus quem está fazendo esse chamado. E com isso, eu já posso concluir dizendo o seguinte: com a nossa mente comum e humana, queridos amigos, somos incapazes de fazer orações eficazes e ungidas diante de Deus. Se o Espírito Santo não nos guiar, meus irmãos, somos incapazes de orar e, nesse sentido, incapazes de buscar a santificação. É Ele que nos dá confiança de nos dirigirmos a Deus e clamar Abba, Papai, ou seja, dizer Pai, a prova está doendo, está machucando, mas graças a Deus, graças te dou, meu Deus, pois me deu a oportunidade de sofrer com o seu Filho Jesus Cristo, para que depois eu possa reinar com Ele. Obrigado por me reservar uma porção de sofrimento e de luta aqui nesta terra, para assim revelar a minha natureza, que de fato eu sou um filho de Deus, e assim como Jó entender, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, entendermos que ainda na privação, que ainda no sofrimento dessa jornada cristã que temos, esse conflito que há entre o sofrimento e a vida cristã, nós entendermos que Deus está no controle soberano de tudo, Ele está no trono. Quando Jesus Cristo ressuscitou, em Mateus capítulo 20, Ele disse: todo o poder, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. E com isso Ele já se sentou no trono, meus irmãos. Muitos irmãos pré-milenaristas, eles continuam esperando o milênio futuro, meus irmãos. Mas à medida que eu estudo, à medida que eu amadureço a minha fé, a minha interpretação teológica, eu mais vejo, meus irmãos, que o milênio começou na ascensão de Jesus Cristo, quando todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele. Cristo já está reinando desde aquele período para cá. Ele já está no controle de tudo. Você não precisa esperar que Cristo reine, porque Cristo já está reinando, querido amigo e querida amiga. Ele está no controle da minha e da tua vida, porque Ele é soberano. Então glorifique o nome do Senhor. E quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando algum momento de escassez, quando você estiver desempregado, quando faltar dinheiro, glorifique a Deus. Pois quando você glorifica a Deus, Ele vai te suprir daquilo que você necessita. Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal, disse Jesus lá em Mateus 6.
Se preocupe em buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas necessárias para a sua vida cotidiana, comer, beber, vestir, uma casa para morar, talvez um carro para você guiar, Ele vai proporcionar para que você desfrute do reino de Deus aqui nesta terra e não seja escravo do trabalho, escravo do dinheiro e escravo dos afãs desta vida, das preocupações. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Então, pensem sobre isso, sofrimento e vida cristã. Esse foi o propósito de todo esse sermão que nós estivemos expondo aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Amém e amém.